Extra, produtos que valorizam a natureza. Boa tarde, nós vamos falar aqui um pouquinho, iniciando esse Conversas da Natureza, com o Eduardo Gonçalves. Eduardo Gonçalves é autor do Se Não Fugir é Planta, ele é botânico, ele é doutor em botânica, certo? E é professor, paisagista e conhece muito de plantas. Vamos fazer eu, que sou Roberto Araújo, da Revista Natureza, o Raul Cânavas. Raul Cânavas é o paisagista dos paisagistas, ele realmente sabe tudo de paisagismo, e a gente vai conversar um pouquinho com o Edu para ele falar de plantas da gente. Você quer comentar um pouquinho como você se aproximou com as plantas, das plantas? Essa história é sempre uma história engraçada, né? Já está virando uma história manjada, mas é sempre interessante porque eu não gostava de planta, né? Acho que a coisa mais estranha é essa. Eu comecei com planta como uma pessoa que adorava animais. E as plantas eu enxergava como elas eram ambiente, elas eram só uma ambientação, um cenário para o mundo dos animais que eu achava um mundo muito mais ativo. E foi só realmente na minha graduação, quando eu estava estudando biologia, pensando essencialmente em animais, que eu descobri que as plantas eram muito mais espertas e muito mais ardilosas algumas vezes e muito mais ousadas em objetivos, né, no como elas se relacionavam com as outras plantas, com o solo, com os animais, do que eu podia supor, né, na minha vã filosofia. E aquilo me deixou um pouco, assim, como eu posso dizer, intrigado. E eu comecei a estudar e fui me tornando. E no final das contas, quando eu terminei meu curso de biologia, eu já era, digamos assim, um botânico, né? Ou seja, até esse momento você imaginava a planta como se fosse um bibelô. Menos... Era um objeto apenas para ser visto, sem história, sem passado, sem futuro. E agora concluímos que ela tem algo para contar, não apenas algo para mostrar. Eu não tenho nem, assim, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas eu acho que um bibelô ainda é muito. Eu via a planta como comida, substrato e cenário. Então, para mim, assim, planta era aquilo que os animais subiam em cima, aquilo que os animais comiam e aquilo que estava sempre atrás, né? Como é que você conhece uma planta? Como é que você lê uma planta para saber se ela quer ficar no lugar do jardim ou não? Como é que você entende a planta? As plantas, elas têm a grande vantagem das plantas é que a princípio elas mentem pouco, né? Elas não mentem muito. Então elas essencialmente está ali. Ela está apresentando para a gente o aspecto, né? Então, por exemplo, as plantas elas se adaptaram a diferentes, quer dizer, apesar de existir uma coisa que a gente chama globalmente como plantas, algumas plantas se desenvolveram para viver em desertos, outras se desenvolveram para viver em florestas úmidas e sombreadas. Então, na verdade, são coisas completamente distintas, mas existe um conjunto de características que você começa a enxergar como tal. Então, assim, uma planta que está sofrendo mais insolação do que ela deveria, ela vai se desenvolver de uma forma mais encarquilhada, uma forma mais dura, ela vai ter uma coloração que tende ao amarelado, até ao avermelhado, ou até vai desenvolver marcas mesmo de queima, né? Uma planta que, ao contrário disso, está numa situação de menos luz, ela vai ficar meio esticada, né? Que a gente chama estiolada é o termo, mas ela fica meio comprida, geralmente ela fica meio caída, né? As partes são meio delicadas. O interessante disso é que quando você olha, por exemplo, pinturas antigas de plantas tropicais crescendo nas estufas na Europa, quem conhece um pouquinho dessa psicologia das plantas, vamos dizer assim, você olha claramente e fala assim, olha, essa planta, a aquarela é muito bem feita, mas você percebe pela aquarela que essa planta estava tendo iluminação insuficiente, porque ela está muito mais comprida, muito mais espichada do que a gente vê aqui no Brasil. E lá, elas estão dentro de estufa, as horas de sol, né, ao longo do ano todo são bem menores do que aqui, porque tem um período que você tem até mais, mas uma boa parte do ano você tem menos. Então, quer dizer, quando você começa a aprender a ler as plantas, você consegue ler uma aquarela, se ela for bem feita. Isso é uma coisa Mas você fala de plantas, seria também necessário para um paisagista, para um botânico também, obviamente, conhecer de geografia?
Entender o mapa. Gente, saber que existem 5 continentes. Sim, e na verdade você não precisa nem tão longe. Se você olhar em volta da sua casa, que talvez esteja numa coisa que você chama de um bioma ou de uma ecorregião, você vai ver que em volta da sua casa tem uma área que tem mais pedra, então as plantas são mais espaçadas. Algumas áreas você tem mais capim naturalmente, outras áreas você não tem capim, as árvores colam umas nas outras. E aí você tem uma floresta. Na verdade, uma das boas coisas para você saber que planta usar no lugar é saber como na natureza as plantas se comportam. Então, se você sabe, por exemplo, que em lugares de mais insolação você tem um grupo específico de plantas, esse é um grupo de plantas que você poderia usar naquele lugar. Porque às vezes a gente força a barra, né? Eu sempre uso o caso das hortênsias. As hortênsias é uma planta que todo mundo ama, mas a gente sempre planta uma hortênsia no lugar errado. A gente quer hortência no sol e gerânio, é a mesma coisa. Você parece muito, né? E aí você começa a plantar, você planta no lugar errado, você pensa que ela deveria se organizar de uma forma e ela vai sempre crescer, porque na verdade na natureza, ao contrário do que todo mundo imagina, na natureza a hortênsia é uma planta que cresce na borda da floresta, num solo extremamente ácido, com bastante umidade. E aí você pega essa planta que quer botar na frente da sua casa. E com frio no inverno. Com frio no inverno. Aliás, há uma historinha divertida que me aconteceu em Buenos Aires, uns anos atrás, com minha mulher. Passávamos por uma praça e minha mulher assim, ficou surpresa vendo umas hortênsias enormes, deviam ter mais de 2 metros de altura. E ela me perguntou, o que será que adubo ele coloca para que ela fique assim? E aí ele risava, falei, seguramente não coloca nada, porque a verba de uma prefeitura nunca é grande como para manter um canteiro com hortênsias. O que acontece é exatamente o que Eduardo fala, ou seja, essas hortênsias sofrem um calor muito forte no verão, mas muito frio no inverno, né? E isso acaba por matar todas as doenças fúngicas, né? Sim. O caso do gerânio também, né? Exatamente. Então, por exemplo, as hortênsias, no habitat natural, ela está acostumada com umidade muito maior. Então, por exemplo, a gente às vezes vai no lugar e fala, não, mas eu já vi hortênsia crescendo no sol. Está assim, num lugar mais frio. Sim. Então, assim, se você está num lugar mais quente, a sua hortência tem que ficar um pouco mais Serra Gaúcha, Petrópolis, Teresópolis, Itaipava. E como é que a pessoa escolhe as plantas para fazer um jardim? Que critérios que ela usa para fazer essas escolhas? Existe uma questão que hoje a gente está transitando por um paisagismo muito mais consciente, muito mais pensado para ter menos trabalho. Então a primeira coisa que você deve imaginar é que quanto mais você força a barra numa planta, mais você vai ter chance de erro e mais você vai ter que talvez trabalhar em cima daquele material. O que é forçar a barra? O que é forçar a barra? É você falar assim, olha, a planta ela tem um formato assim, mas eu quero ela quadrada. Então você vai ter que ir todo dia ou toda semana, para a maior parte das plantas, ir lá e cortar aquilo de novo. E ainda existe a chance desse tratamento atrapalhar. Olha, eu tenho um espaço pequeno, mas eu vou colocar uma planta grande. Você tem que entender. Então uma coisa importante é entender o tamanho máximo que uma planta tem. Uma brincadeira que a gente às vezes faz, né? As pessoas adoram a palmeira azul, a Bismarck. E ela se tornou relativamente barata nos últimos tempos. E tem uma piadinha que eu brinco, né? Tinha até uma tirinha numa coisa que eu usava, que era um pai explicando pro filho, olha, vamos ter que morar em outra casa, porque agora nós temos uma Bismarck. Quer dizer, ninguém consegue entrar na casa porque ela ocupa toda a fachada, né? Então isso é aquela conversa, aquele momento difícil, né? Que você fala pra família, olha, nós não podemos mais entrar na nossa casa porque agora nós temos uma planta. E é exatamente isso. As pessoas, às vezes, assim como elas fazem com um cachorro, que elas compram um cachorro que é bonitinho, de repente o bicho se torna uma criatura demandante, porque a raça... Quando é filhote é sempre pequeno. Né? Toda planta pequena cabe nos lugares que a gente quer. Mas aí cabe uma pergunta muito interessante, porque eu acho que ainda o paisagista brasileiro está um pouco viciado nas informações que recebe do hemisfério norte. E o Brasil é um país totalmente diferente. Né? Eu acho que um paisagista, especialmente um paisagista escandinavo, ele não precisa ter um conhecimento profundo da flora do seu país. Até porque o número de espécies que cresce lá é menor, né? Então, mesmo porque um amigo meu falava que a árvore lá não serve para nada, né? A não ser como objeto visual. Isso pode causar um espanto para vocês, mas o Brasil precisa da árvore para viver, né? Sombra, né? Então, será que o paisagista brasileiro tem que ter um conhecimento botânico maior que o paisagista do hemisfério norte? Olha, eu acho que não só deve pelo motivo de que as plantas aqui acabam tendo uma importância maior no jardim, como também as plantas em média são mais baratas do que as estruturas. Então, se você pensar bem, às vezes é muito mais barato você colocar árvores para fazer sombra do que você colocar estruturas de gazebos ou outras... Ou até ar-condicionado. Ar-condicionados, exatamente. Plantas são em média mais baratos que ar-condicionado e funcionam o contrário, né? Ela, em vez de ela gastar energia, ela está diminuindo a quantidade de gás carbônico na atmosfera. É ótimo. Essa tua colocação seria interessante também para incentivar um pouco mais
a comunhão entre arquitetos e paisagistas, Definitivamente. para evitar gastos caros. Muitas vezes assim, simples uma trepadeira evitaria um revestimento caríssimo, né? E isso E é uma daria coisa... um conforto termoacústico mais interessante que uma parede de mármore. E o único problema é que as pessoas aí iam ter que se preocupar com a planta, que é o que a gente hoje ainda encontra uma certa resistência das pessoas falarem, olha, você tem que entender um pouco mais da planta. A planta não é algo que você chega, estabelece, coloca e ela está pronta. A planta, ela primeiro, ela cresce no espaço que tem. Então você tem que saber se ela vai se comportar da maneira correta, porque às vezes você coloca a planta lá e ela cresce na direção contrária. Não é uma então, ciência exata? Né? Não, de forma alguma. Só que não é, tanto não é difícil que nós já fazemos isso há milênios. Então, assim, não era para ser difícil. Na verdade, o que está acontecendo recentemente é que a gente desconectou um pouco. A gente quer plantas que se comportem como móveis. A gente pega a planta, a gente quer que ela já venha da loja com o formato correto, coloque lá e ela funciona. Ela pode até funcionar assim por um tempo, mas ela vai crescer. A única certeza que você tem é que um jardim bem cuidado vai crescer. Então, no mínimo, você tem que saber, o jardim você não pensa nele só agora, você pensa nele agora, amanhã e no ano que vem. Porque talvez o seu plano que vai funcionar até amanhã não vai funcionar até o ano que vem. Então, e como você planeja a estética de um jardim? Como é a parte da beleza, da combinação? A questão da estética, eu acredito que hoje a gente tem inclusive um vácuo, no Brasil principalmente, porque a gente acabou seguindo uma regra meio que usual e todos os jardins do Brasil acabam tendo a mesma cara. É impressionante isso. Eu sempre uso a música como exemplo inverso. Quando você aprende música, você geralmente aprende dentro de um estilo musical. E você, depois, com o tempo, você vai acrescentando. Você não cria uma música geralmente do nada. Você fala, vou fazer um samba, vou fazer um rock, vou fazer uma guaranha, que seja. No jardim, você fala, vou fazer um jardim. Então você começa pensando no jardim com todas as possibilidades. Nós somos jardineiros há mais de 10 mil anos. Então já existiram muitos estilos. E os estilos, em média, eles são adaptados a uma cultura e a um lugar. Hoje, qualquer um vai numa loja, compra um livro de paisagismo que tem exemplos do mundo inteiro. E a pessoa tem dificuldade de começar a escolher. Eu digo que esteticamente, você deveria começar pensando no estilo de jardim. Depois que você tem a ideia de estilo e mais ou menos onde você quer as suas plantas, você começa escolhendo as espécies que caberiam nesse espaço. As pessoas muitas vezes constroem o jardim em volta das espécies. Não, eu quero botar essa planta. Tudo bem, se esse for a sua ideia, você vai ter que pensar o entorno da sua planta. Mas a maior parte das pessoas queria um jardim bonito. E elas já começam colocando as plantas. Na verdade, eu penso diferente. Você deve começar pensando que estilo que você gostaria aqui dentro. Você quer um jardim mais contemporâneo? Você quer um jardim com toque tropical? Você quer um jardim com toque mais oriental? Um jardim clássico, né, com simetria e tudo mais? Então eu geralmente digo às pessoas, e quando eu ensino paisagismo, eu geralmente digo, olha, comece escolhendo um estilo. Depois, com o tempo, você vai imprimir a sua marca própria. Você vai, inclusive, cruzar estilos. Olha, eu faço um contemporâneo com um toquezinho do oriental. Mas, Eduardo, dentro disso que nós chamamos de estilos arquitetônicos de jardins, não entraria também um estilo de vida? Nós estamos entrando agora no século XXI de uma maneira muito forte e muito diferente do que foi as décadas passadas. E a gente pensa de que nos últimos anos vemos que as pessoas não têm o tempo que tinham antes para destinar ao jardim, que inclusive antes era um hobby, né? Sim, você faz. A pessoa não estava demorando muito tempo ou trabalhando demais ou se sacrificando. Era uma maneira de viver. Hoje, a gente gasta o tempo em beber vinho, em viajar. A gente não quer Será mais que o passar jardim, tempo? nós podemos chegar a um momento de ter um jardim com manutenção zero? Isso. Com manejo nenhum, para que, em lugar de nós dar o nosso tempo para que ele cresça bem, ele nos dá a oportunidade de sermos mais felizes? E de usufruir aquilo. Se eu olho para o jardim e só enxergo o trabalho, eu não quero. E é isso que está acontecendo. Hoje as pessoas olham para o jardim e falam, não, eu tenho que cortar grama. Cimenta tudo isso aí. Eu não quero cortar grama toda semana. E é possível fazer um jardim contemporâneo, Sim, bonito e ao mesmo tempo que não dê trabalho? A tendência é exatamente essa. Por exemplo, a grama. Grama é um conceito específico, a gente conhece grama há muito Sim. tempo. A grama antigamente era mantida pelo pisoteio ou pela pastagem. Sim. Hoje a gente não deixa mais a cabra entrar no nosso jardim. Sim. Então a grama cresce como louca. Hoje já existem alternativas, né? Hoje nós temos uma espécie nativa que é a grama amendoim, que para grandes áreas causa o efeito de grama, ainda tem flor de vez em quando, mas você não tem que ir lá todo dia. Eu acho que a tendência, se você não tem um hobby ou um interesse específico num estilo que seja mais dentro de uma ideia que vá te dar um pouco de trabalho, a sua tendência é escolher espécies
que aí a gente tem outro problema. Os jardins que nós construímos hoje, eles tendem a ficar feios com o tempo. Então você tem que dar novas intervenções, podas, topiarias, para ele voltar a ficar bonito. Na verdade, o conceito que deveria estar sendo seguido é, se você não tem tempo para cuidar do jardim, você deveria escolher plantas que, se você esquecesse e não voltasse ao jardim por um mês, quando você voltasse lá, ele estaria mais bonito, porque as plantas cresceram mais e você queria que elas crescessem, né? Hoje nós lutamos com as plantas, elas querem crescer numa direção e a gente quer podá-la dentro de um tamanho. Tiramos a liberdade. Sim, nós acabamos com a liberdade até das plantas ultimamente. Então isso é uma coisa que a gente tem que voltar. Se você gosta do jardim por conta de um aspecto que você quer repetir, aí você pode seguir para a direção dos estilos. Se você gosta do jardim, mas você quer tempo para você, e isso é uma tendência, a não ser que você goste de interagir com o jardim, você precisa de um jardim que não te dê aquela sensação de você olhar para o jardim e falar, nossa senhora, eu tenho que cuidar desse jardim. Então, o jardim hoje gera culpa. E o mato? Porque mato, aí você não cuida, chega o mato. Aí vem uma questão interessante. Algumas plantas, assim, em média, você pode escolher plantas que são mais agressivas que o mato. Exceto naquele primeiro momento em que o jardim está se estabelecendo, depois de um certo tempo, a planta controla o mato. Por exemplo, que plantas fazem? Quando eu falo, por exemplo, de grama amendoim, depois que ela está pega, ela diminui muito a frequência de mato, você pode ir lá de tempos em tempos apenas. Arbustos que você coloca em grandes maciços, dificilmente cresce algo por baixo. Né? Então o que acontece? Depois que geralmente o cuidado para o mato não tomar conta, ele é muito mais importante nos primeiros momentos de um jardim pensado dessa forma, do que nos momentos posteriores. A partir do momento que as plantas ocuparam seu espaço e estão sombreando embaixo, o mato começa a vir com uma frequência bem menor e aí você começa a selecionar a partir daí. Vai ter sempre, a não ser que você seja daquela corrente onde eu cuido do geral e o jardim toma algumas liberdades. E são correntes novas. Né? Então, a grama não seria a pior de todas as invasoras? A própria grama? Quando a grama cresce no lugar errado, a gente chama ela de mato, né? Então, assim... Mesmo quando você teve um gramado infestado pelo mato, normalmente a grama, seja esmeralda, o que seja, ela prevalece, ela em porcentagem é sempre muito maior, né? Inclusive do que a tiririca. Raramente a gente vê mais tiririca no gramado do que a grama mesmo. E interessante que se a gente planta a grama amendoim cresce como invasora. Se a gente planta grama amendoim, em alguns pontos a grama comum começa a aparecer como invasora. Eu controlo esses pontos, mas eles são muito menores se eu escolher espécies que ocupam aquele espaço agressivamente. É claro que o jardim não é a natureza. Sempre que você decidiu que você quer um jardim e não uma área natural, você tem que colocar alguma força de intervenção ali, senão ele retorna à natureza naturalmente. E se a gente devolver esse bucólico perdido? Não há problema nenhum. O que era antigamente, digamos, não uma paisagem inculta. Sim. Mas eu digo assim, um jardim que esteja mais perto da natureza, que possa crescer livremente e que livremente possa atrair também a fauna, os pássaros, e que me dê muito menos manejo. E que ao mesmo tempo me dê flores. Isso é possível? Sim, mas acontece que a gente tem a tendência de editar o mundo, né? Assim como a nossa casa não é mais a caverna que resolvia todos os problemas sozinhos, a gente quer só a parte boa das coisas. Quando você deixa a natureza crescer sozinho, você tem que aceitar que a natureza vem com todos os seus elementos. Sim. Então, se você não quer que esteja lá os animais ou as plantas que você não gosta, você também vai ter que fazer uma edição, porque eles vão acabar voltando de qualquer jeito. Então, eu digo que isso é uma coisa... Eu acho que algumas áreas elas têm que ter montadas paisagisticamente e deixarem soltas. Sim. Outras áreas que você decidiu... Né, eu rapidamente vou usar um exemplo aqui. O melhor conceito para mim de jardim é o conceito japonês, que ele mistura o conceito de natureza com intervenção humana. Ou seja, o jardim é a natureza com intervenção humana. Porque se não tiver intervenção humana, não é jardim, é só natureza. E aí eu acho que o que nós gostamos muitas vezes é de editar a natureza. Nós gostamos da natureza editada, nós queremos ver os melhores momentos da natureza. E aí o jardim acaba tendo... Aí nós precisamos atuar em cima disso. Se não, eu ainda acho que até parques nacionais podiam ser iniciados paisagisticamente e depois deixados acontecer sozinho, quando tem recuperação de áreas. Mas o jardim da nossa casa, geralmente a gente não tem toda essa superioridade de aceitar a natureza como ela é. Aí a gente sempre faz uma ediçãozinha na natureza, né? A gente sempre seleciona os melhores momentos. Agora nós vamos partir para um novo bloco, no qual nós vamos falar de flores. E sempre tem a revista Natureza, esses são colaboradores permanentes, tanto o Edu quanto o Raul Cânova. Produtos que valorizam a natureza. Estamos conversando aqui com Eduardo Gonçalves, o autor de Se Não Fugir é Planta,
um dos paisagistas, os grandes paisagistas da natureza, que tem tanto o trabalho do Edu quanto o trabalho do Raul, além de outros 28 grandes paisagistas. Então, está aqui, ele sempre colabora com a revista Natureza, 30 anos. E agora vamos começar perguntando para o Edu uma coisa que todo mundo quer, que é flores no jardim. Todo mundo quer flor, e o problema é que todo mundo quer flor e não quer ter muito trabalho. Como é que faz para ter flor e não ficar um escravo do jardim? Ótimo, essa é uma questão interessante, porque quando as pessoas pensam em flor, as pessoas pensam naqueles jardins de prefeitura que você planta e depois tem que trocar para dar flor de novo, depois você planta de novo, e plantas de ciclo curto, que são muito floríferas, mas rapidamente elas evanescem aquela força. Então a gente tem que sempre pensar aqui, por que a planta vai produzir flor? Ela produz flor para se reproduzir. Na natureza, geralmente, a janela, né, para ela fazer isso é muito estreita. Então a maior parte das plantas produz flores apenas num pequeno período do ano. A maior parte das plantas é assim, ela concentra todos os seus esforços em se reproduzir na época que ela tem mais chance de dar resultado. Claro que tem algumas plantas que a gente diz que são malucas, que elas decidiram produzir flores ao longo do ano inteiro, é como se elas aproveitassem que elas são capazes de fazer isso e garantisse que em algum momento ela vai conseguir resolver o problema da reprodução dela. Ou plantas tropicais que têm o mesmo clima o ano todo. Então vamos lá. Como que eu resolvo essa questão? A princípio, eu poderia usar muitas espécies diferentes floríferas. Teoricamente, algumas floresceriam em períodos específicos do ano diferentes e eu teria sempre flores, não sempre as mesmas. Mas eu teria flores o ano todo se eu escolhesse flores que tivessem períodos de predominâncias específicos. Só que isso, na verdade, é uma falácia, porque a maior parte das plantas acaba concentrando a sua floração no período mais interessante, e na primavera todo mundo floresceria e depois boa parte não estaria por lá. A grande ideia talvez seja, de fato, você aproveitar dessas plantas de floração perene. Plantas que florescem ao longo do ano inteiro e usar essas em mais quantidade nos espaços. Então eu tenho aí ixoras, eu tenho aí, deixa eu ver o que a gente vê aqui, a cabeça de plantas que florescem o ano todo. Helicônias, alguns grupos de camarões, alguns grupos que vão apresentar e vão estar florindo praticamente o ano todo. Asterácea, muito verde, né? O cosmos, coreópsis. E você aproveita, e óbvio que essas vão ser uma parte importante. Eu digo assim, olha, você gosta muito de flores, cubra o seu jardim, a parte que vai conter as flores, com 80% dessas plantas que florescem o ano inteiro. Mas deixe 20% ou 30%, ou até mais se você quiser, para as plantas que vão ter floração específica. Porque na verdade o que acontece é que quem quer flor também gosta um pouco do efeito da surpresa. E aí a flor que floresce o ano inteiro, para algumas pessoas é um pouco tediosa. Então você tem que ter grandes conjuntos de flores que de repente vão aparecer. Porque uma coisa que as pessoas gostam no jardim e que nenhuma planta de plástico é capaz de fazer é surpreender. É naquele ano que deu um frio maior, as suas azaleias explodam em flores. Naquele ano que você conseguiu fazer uma fertilização maior, as suas helicônias produzam cachos e mais cachos, ao invés daqueles 2 ou 3 cachos tradicionais. Então uma das coisas que nos atrai no jardim é a surpresa, e essa você não deve eliminar. A maior parte das pessoas gosta de um jardim que surpreenda. Mesmo que ela tenha flores o ano todo em algum lugar, vai ter sempre um ponto que vai aparecer algo onde ninguém esperava. Agora, é interessante, Eduardo, você esclarecer de que este conceito pode mudar em certas regiões. Nós temos assim os 3 estados do sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Que tem muito maior concentração de flores. Não apenas, o pessoal fala assim, é uma cultura diferente. Não é só uma cultura, mas também assim, um frio intenso que faz com que as plantas de estação prevaleçam e sejam usadas sem intensidade, coisa que realmente não acontece no Rio de Janeiro para cima, né? É mais difícil usar um amor perfeito, uma sálvia, em Salvador, por exemplo, né? Aí entram as perenes. E ainda tem uma coisa interessante, nós não temos muito pouco conhecimento, mas se você pegar toda a flora brasileira, você vai encontrar elementos que vão ter talvez o mesmo índice de floração dessas clássicas do mundo europeu. Só que elas ainda são muito pouco usadas. Então a gente sabe, por exemplo, que as sálvias brasileiras estão fazendo um grande sucesso. A guaranítica, aquele azul bonito. Sim, porque na verdade elas têm uma floração com cara de Europa, para quem gosta dessa vibe, né, dessa onda das flores com essa cara, só que é uma planta subtropical. Mas vamos derrubar esse mito da Europa, porque a pessoa acha sempre assim, eu quero um jardim florido como na Europa e tal. Jardim florido, se a gente junta a flora mexicana, que é especialista em herbáceas, a flora do com a flora nossa aqui, que as árvores não são riquíssimas em flores,
dá um jardim extremamente florido, coisa que na Europa não tem. Não tem. Europa tem que ácer, plátano, carvalho, nenhum desses dá flor, né? Pelo menos a flor é perceptível. E, por exemplo, se você olhar regiões, por exemplo, as serras do Sudeste, ou mesmo áreas do Sul do Brasil, por exemplo, a região onde crescem as antigas petúnias, né? Agora mudou o nome do grupo, mas a gente reconhece ainda como petúnias, é uma área que você chega em determinada época do ano está muito mais florido que qualquer jardim que a gente imaginou. Então, os ipês, as quaresmeiras, são grupos que a gente hoje está começando a transitar para esse lado. Eles ainda são concentrados numa época do ano, mas ninguém vai dizer que aquilo não é florido e colorido. Né? Você falou uma coisa que não sei se o pessoal que nos está assistindo compreende realmente isso, sobre o estresse que a planta sofre e se estimulada a dar mais flor. E agora você falou de quaresmeira, queria juntar isso. Em São Paulo é comum ver, na Avenida 23 de Maio, uma avenida que sai do centro da cidade e comunica com o aeroporto de Congonha, que é nosso aeroporto local, você tem muitas quaresmeiras. E elas chegam a florescer 3 vezes por ano, devido a quê? Não o estresse térmico, mas a própria poluição. Então, elas vivem pouco e estão assim, estimuladas a florescer permanentemente para sobreviver a espécie. Sim, né? é só você lembrar que, na verdade, as plantas, elas geralmente, quando a situação não... A reprodução, que usar as flores, reprodução sexuada, ela vai misturar caracteres que vão gerar novas combinações que vão talvez tenham mais chance de sobreviver. Então as plantas, quando elas se sentem ameaçadas, muitas delas florescem imediatamente. Passou da quaresmeira, né? E Apareceram as brancas. Que é a quaresmeira, exatamente. Apareceram brancas. E o que acontece também nesse contexto? As plantas, elas não têm calendários. Então elas são sinais ambientais para saber, por exemplo, a azaleia ela precisa de um sinal ambiental para dizer, está na hora de florir. Quando esse sinal ambiental é mais forte que o comum, a floração também é mais forte que o comum. Eu tenho uma resposta. Então a gente sabe que as aleias fazem isso. Alguns ipês florescem mais depois de um ano chuvoso, no ano seguinte, que mesmo que não seja tão chuvoso, ele floresce com mais exuberância. E a cor? Você acha que a cor do mesmo ipê, do mesmo jacarandá, há uma incidência em termos de temperatura? Eu tenho sentido, e aí eu viajo, né, porque o meu conhecimento é empírico. Ele é um doutor em botânico, eu sou jardineiro. Mas... Todos nós somos empíricos, gente? De um jeito ou de outro. Mas a história é o seguinte, eu tenho notado que jacarandás, ipês, quando tem um regime invernal muito frio, não, nada a ver com seca, porque às vezes é um inverno muito chuvoso. No sul nós temos invernos muito chuvosos. A cor do jacarandá e dos ipês é mais acentuada. Isso é normal, isso não é não esperado, não. Na verdade, é aquela história. Quando a gente tem, da mesma forma que o número de flores pode aumentar, o volume de tecido das flores pode aumentar. As plantas, elas não têm cor. O que tem cor de fato são algumas coisas que tem dentro das células, como o verde dos cloroplastos ou os corpúsculos de pigmento. Então, por exemplo, quanto mais grosso o tecido, mais se intensifica a cor. Então, se a flor estiver muito exuberante, mesmo que você veja ela do mesmo tamanho, ela pode estar com um tom muito mais intenso. Tá vendo isso que dá diferença para com o doutor em botânico com um jardineiro que nem eu, né? Eu nunca tinha pensado nisso aí. Nunca na textura. Eu já toquei flor, não senti nenhuma diferença. Porque a gente conhece o mesmo pacote de vários ângulos, né? Então quando você corta uma flor, doutor, você... Obrigado. Poder te ajudar, Raul. E o perfume? Tá nesse pacote também? Do mesmo. Inclusive, por exemplo, algumas plantas que produzem perfume. E isso é comum até para as pessoas que produzem tempero, né? Se você vai plantar ervas de Provence em São Paulo, por exemplo, você vai perceber que elas não são tão aromáticas quanto as que você planta na França. Por quê? Porque aqui as condições são muito favoráveis. O cheiro, muitas vezes, é defesa química. A gente sempre pensa que a planta produz cheiro para agradar a gente, né? Mas a maior parte dos cheiros são substâncias de proteção contra uma série de aspectos. Então o que acontece? Uma planta que está mais sofrida, muitas vezes ela produz mais cheiro. Então, por exemplo, uma região... A serva da Provence, né? Famosa. Isso. Então o que acontece? Você tem lá uma sálvia, você tem lá até as mais tradicionais, lavanda. A lavanda é um caso clássico. A lavanda, quando você, por exemplo, você deixa ela crescer com condições muito favoráveis, quer dizer, a água, um clima mais legal, ela cresce muito e produz pouco desses produtos. Fica fiolada, né? Ela fica gordona, fica com as folhas gigantes, mas você sente aquele cheiro, e o próprio chuva, porque aquele cheiro é na superfície. Quando você chove muito, a própria chuva bate na superfície e arranca o cheiro. Aliás, então o lugar seco faz com que o cheiro se concentre muito mais na folha. Então, e a planta fica menor. A folha fica menor, mas o número de pelinhos, aquilo tudo é produzido de um pelo, é um pelo redondo. Ele fica coberto de óleo essencial. E você pode ver que os óleos essenciais que são usados para a indústria do perfumista,
não vêm das regiões tropicais. Nunca, quase não. A não ser que sejam óleos. Sempre em lugares, inclusive os óleos de Marrocos, são dos atlas marroquinos. Lugares onde recebem muito frio e aí fica muito mais concentrado o perfume. Os únicos óleos que são tirados de região tropical são óleos, por exemplo, óleos de flores, por exemplo, especificamente. Óleo de ylang-ylang, que é uma planta tropical. Essa tudo bem, porque na verdade a flor produz muito cheiro. Agora, quando é óleo tirado de folha, e essencialmente esse grupo que tem pelos, né? São pelos glandulares. O cítrico, como o bergamota. Isso, exatamente. Isso geralmente ele está mais relacionado à defesa. A flor é um mecanismo de atração. Então, não tem, aliás, no mundo tropical se atrai muito mais do que se repele. No mundo temperado, né, e no mundo seco, você tem que garantir que você já está brigando por um recurso que é o mais caro de todos, que é a água. A última coisa que você quer ainda ter é a interferência de um inseto. Então eles produzem muito mais essas substâncias. Então quanto mais seco, mais cheiro. Quanto menos chove, mais cheiro. Então, às vezes, a gente pensa que aquela condição do cheiro é uma coisa de uma planta crescendo em condição favorável, e é exatamente o contrário, é a planta mais desfavorável. Então, você vem, né, você está tirando essa conclusão, que um jardim com pouco manejo não precisa de tanta água. Sim, você tem plantas. Você vai ter um jardim mais perfumado, talvez mais florido, né, menos adubo, deixar a minhoca trabalhar. Sim, e você tem um ritmo, a gente às vezes acelera o jardim e não dá conta, eu sempre brinco, né? Você acelera, você fertiliza, você põe calcário e não dá conta de dar manutenção. É mais ou menos como você comprar o cavalo mais rápido do mundo e não ter coragem de andar nele, né? É mais ou menos assim. A gente bota a planta numa velocidade incrível e a gente fala, caramba, isso está crescendo demais. Claro, você mudou todas as condições, você está botando água, você está botando fertilizante, a planta ela só tem uma programação na vida, crescer. E vira uma dependente, né? Vira uma dependente, exato. Então, na verdade, até, por exemplo, você definir o que você vai colocar no jardim e não você treinar lentamente a sua planta a aguentar um pouco a condição difícil. Porque se você, até a questão de irrigação, se você irriga sempre, se um dia você ficar uma semana com aquele equipamento desligado porque queimou alguma coisa, morre teu jardim inteiro. Porque ele não desenvolveu raízes, né? Não, e isso é uma coisa que acontece com uma frequência... Para que eu vou desenvolver raiz e ir a buscar água lá a 80 centímetros de profundidade se meu chefe está me molhando todos os dias, né? É tipo uma bolsa, né? Eu estou ganhando uma bolsa para crescer todo o tempo. Quando acaba a bolsa eu não tenho mais como tirar meu sustento, né? Raiz é importante. E como que você usa o perfume no jardim? Porque é sempre delicado você usar, porque ele pode ser enjoativo. Sim. Como é que você usa bem perfume? Como paisagista, eu sempre presto atenção de que, primeiro, as pessoas elas querem poder chegar até o perfume e o perfume lenta pouco, né? Em pequena quantidade chegar até elas. Então, por exemplo, uma mancada que a gente pode dar de botar um jardim, você adora esse cheiro dessa planta, e você colocar embaixo da janela do seu quarto. Daqui a pouco você começa a não suportar mais aquele cheiro, porque você acorda com aquele cheiro, você dorme. Só pode, se você fica muito naquilo, se você faz uma coisa muito intensa, duas coisas podem acontecer. Você tomar um abuso completo daquele cheiro, ou você se desensibilizar a ele. Porque, de novo, se você vê flor todo dia, você começa a não achar graça mais na flor. Se você sente o mesmo cheiro todo dia, você começa a não achar tanta graça naquele cheiro. Então, uma coisa interessante é você colocar numa situação onde você consiga chegar e um pouco disso chegue sozinho até você. Sutileza, né? Porque você tem a possibilidade de fugir. É aquela brincadeira que o pessoal fala de tatuagem, né? Faça num lugar um pouco mais discreto, que aí você não enjoa dela tão rápido. É a mesma coisa. Se você vai botar um cheiro de uma planta, coloque num ponto que tenha mais a ver com um momento específico, que você vai para lá, um lugar onde você faz uma meditação, uma coisa mas que você possa sair daquilo e ter só os cheiros mais normais. Porque se você coloca uma coisa, a gente sabe, dama da noite, é um cheiro sensacional, mas para determinada época da noite você pode ficar tonto, né? Algumas desses cheiros chegam a ser, e outras são até nauseantes na quantidade. Aliás, até como flor de corte, né, Eduardo? Porque muitas vezes cometemos esse erro de colocar uma planta extremamente perfumada, por exemplo, o jasmim do cabo, que é maravilhoso. Você coloca como centro de mesa, fica maravilhoso, mas você te estraga o jantar, né? Que cozinheiro vai gostar trazer uma planta, um risoto, né? Maravilhoso, perfumado e tal? Você coloca um jasmim no meio da mesa, acabou com o risoto. E tem a ver, inclusive, já que a gente está falando de estilo, você pega, por exemplo, lírios asiáticos, né? Que de dia eles não têm cheiro de nada. Então você prepara um arranjo floral com lírios asiáticos. Quando chega o jantar à noite, você está preparando comida italiana e o cheiro de patchouli está no ar, né? Então você fala assim, caramba, o que aconteceu aqui, né? Então realmente, isso tudo, quando a gente começa a olhar, a gente esquece um pouco que as plantas têm o seu time também, né? E atrai também o perfume, dentro da pergunta do Roberto, também ele seguramente está curioso nisso, se o perfume tem horário, né? E esse horário depende de quê? Dos polinizadores, né? Então, o que você quer atrair no teu jardim?
E aí vem a questão que as pessoas às vezes falam assim, ah não, algumas pessoas vão falar assim, eu quero flores para atrair borboletas. E aí a pessoa bota flores que atraem morcegos. Às vezes elas não estão preparadas para esse momento. Né? Fala assim, eu queria uma borboleta, porque tem um morcego desse tamanho voando no meu jardim. Então as pessoas têm que começar a entender que, na verdade, as plantas, nós estamos usando o recurso, mas elas não surgiram aí para agradar a gente, elas estão desenvolvendo seus papéis na natureza. O morcego cumpre uma função, gente. Fantástica. E vamos esclarecer isso, grande, porque às vezes assim, o morcego, o bicho... Porque a gente pergunta, você gosta de bicho? Gosto, borboleta, beija-flor, sabia laranjeira, e você fala, araponga. Não, araponga não. Morcego não, pelo amor de Deus. Mas o morcego... Os insetívoros são que te limpam o jardim à noite das mariposas que comem a planta. E metade daquelas plantas legais que nascem espontaneamente são trazidas por morcego, né? Os insetívoros, os que reproduzem a nossa jabuticaba, por exemplo. Né? Então, assim, são os comensais, né? Aqueles que eles vão estar no jardim, eles vão circular. Não se preocupe, o morcego que está cheirando uma flor, que está bebendo e da boa. Definitivamente ele não vai chupar sangue, ele é vegetariano inclusive, mas assim, ou ele às vezes está caçando bichinhos, está caçando ratos, está caçando insetos, então as pessoas elas ainda têm uma noção de que o bicho é uma coisa que não é bem-vinda. Que são poucos os morcegos que chupam sangue. Sim, são duas espécies, se não me engano, né, duas ou três espécies. São 4. Então eu sempre digo assim, o Bram Stoker, que escreveu Drácula, era um gênio, ele conhecia muito a biologia, porque na Europa não tem morcegos hematófagos. Então, como ele juntou esse personagem Drácula, um cara que sabia muito, uma viajou na maionese de tal maneira que assustou meio mundo com essa história dos morcegos. Quando o morceguinho é muito... Ele é feio, né? Sim, mas bonito, Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que talvez seja uma maneira de sintetizar, sobre as surpresas do jardim. Assim que elencar rapidamente quais são esses elementos que tornam um jardim interessante. Você falou em surpresa, tá bom? Que surpresas você agrega no seu jardim? O que a gente tem ali? Primeiro, a floração é a mais óbvia de todas. Você tem aquela coisa que de repente era uma massa verde ou esverdeada em algum tom e de repente aparece um amarelo, roxo, azul, o que quer que seja. Azul mais raro, mas aparece. A segunda coisa são as mudanças de textura. Né? Às vezes você tem um jardim que ele tinha de textura não, mas especificamente de cor. Você tem um jardim que tem uma coloração verde de uma época do ano, de repente quando vai chegar no final daquela estação de crescimento, as folhas ficam marrons, amarelas, as folhas caem, aí eu tenho uma mudança de textura. Então, quando as folhas caem, eu tenho uma mudança de textura. Quando elas mudam de cor, eu tenho uma mudança de cor. E essa mudança de cor pode ser inversa, por exemplo. Tem plantas que ficam escuras quando estão no final da estação e as folhas vão cair. O vermelho é aquela coloração que a gente chama de outonal, que as pessoas hoje estão começando a prestar. Existem plantas nativas que fazem essa direção. Outra coisa é a coloração das folhas novas. Todo mundo acha lindo, olha, as sapucaias estão florindo. E, na verdade, a sapucaia é uma planta que a folha, quando nasce, ela nasce avermelhada. E todo mundo pensa, nossa, tá lindo, tá cheio de flor. Não, na verdade, aquela folha nova. Depois, aquela mesma folha vai ficar verde. Exatamente. É uma outra forma de trabalhar com a surpresa. Então, a outra forma é quando você tem uma mudança de forma mesmo das plantas. Isso acontece, né, com aquelas plantas que, por exemplo, no momento de floração, não só elas mudam de presença ou ausência de uma peça colorida que é uma flor, mas elas crescem em estruturas completamente distintas. Recentemente um jardim que eu montei com agaves, né, eu tinha 2 propósitos. Um é a estrutura escultórica do agave no momento 3, 4 anos que iam se passar pela frente. Mas o meu sonho é que quando aqueles agaves estivessem floridos, eu teria uma floresta de pendões florais. O agave, a planta mesmo é baixinha, ela não tem caule. Mas quando ela floresce, ela produz uma cauda que de metros e metros de fantástico. Tem uma silhueta. Então, e os troncos? Pois é. E os troncos, Eduardo? São lindos, são sensacionais. Falando dos troncos também. Os troncos, especialmente das mirtáceas, que são fantásticos. São escultóricos, né? E quando, por exemplo, a planta perde folha, muitas delas, o pau-ferro, quando perde folha, é aí que você enxerga mais a cor dos troncos. E outra coisa, a perspectiva, porque quando você vê árvores com flor, ou você vê a árvore à distância, ou você passa por baixo e fica olhando para cima. Enquanto que os troncos, você passar por um bosque, você não está vendo a florada. Não, você não enxerga. Você imagina aquele eucalipto de tronco colorido, que é o eucalipto de Gupta, né? Maravilhoso. O nosso pau mulato, maravilhoso. Todas as nossas mirtáceas, a jabuticaba, o araçapiranga, a gente tem uma coisa de louco, alucinante, o tronco cor de canela. Então imagina que passar por um bosquete de árvores, você vendo todo esse colorido, né? Você não precisa nem olhar para a flor, na verdade você vai ter um parque de esculturas. Eu acho que esse é outro grande atrativo que você perguntou, Roberto, os troncos.
vamos parando por aqui dessa vez, porque esse assunto tende ao infinito. Sim. A gente gosta muito. Voltaremos, queria agradecer, Edu, obrigado pela participação. Obrigado, Raul. Imagina. Voltaremos em breve com mais uma Conversas da Natureza. Muito obrigado. Um abraço a todos.